pesquisa detectou que existem poucos concursos para professores efetivos, que são os profissionais que trabalham em jornadas de 20 a 40 horas semanais e possuem estabilidade. Dependendo da disciplina que o docente leciona, ele pode se ver tendo de esperar por, em média, 10 anos até que surja uma oportunidade de estabilidade, dependendo do estado da federação. Até conquistarem efetivação no cargo de docente de escola pública, a professora e o professor são obrigados a lutar por 2 ou até 3 turnos de 20 horas semanais cada. A existência de mais que um vínculo trabalhista. Esse é bem interessante, que a gente conseguiu reunir um conjunto de informações dos professores que nos mostram que tem diferentes tipos de intensificação do trabalho. Tem aquele professor que precisa duplicar, às vezes triplicar a jornada dentro do magistério. Então ele tem 20 horas, porque isso é o padrão das redes, mas ele precisa, né, o salário de 20 horas não garante que ele consiga sobreviver. Então ele tem um segundo turno, às vezes efetivo, às vezes temporário, e às vezes ele tem um terceiro turno de alguma forma. Mas esse é um professor que tem várias jornadas, porque a rede não oferece uma jornada de 40 horas, então ele vai compondo a sua carreira com 2 jornadas de 20. O subemprego e outros trabalhos que o docente se vê obrigado a desempenhar para garantir seu sustento chamou a atenção dos pesquisadores. Não é incomum que muitos deles dediquem o tempo de descanso para tentarem se encaixar em algum outro turno como professor ou mesmo trabalhar como motorista de aplicativo, serviços de entrega de alimentos e outros subempregos. Você está lidando com 20 a 30 crianças, você troca de escola o tempo inteiro, tem várias salas, várias turmas, crianças de inclusão, isso gera um desgaste muito grande, muito grande. Então, a questão cobra-se do professor, mas não se dá a condição de trabalho, nem a remuneração merecida para um trabalho tão específico, tão desgastante quanto esse. Também considero que a separação da classe em 2 categorias diferentes, professores contratados e professores efetivos, é extremamente nocivo. Os professores convocados recebiam até o mês passado 42% a menos que o efetivo. Além disso, muitas vezes têm menos tempo de descanso, já que perdem muito tempo se deslocando de uma escola para outra. A equiparação dos salários entre os 2 grupos é fundamental. Mas aonde a gente percebe mais o sentido da desvalorização, é aquele que entrou no magistério, pensou, se formou e não consegue ter neste espaço, né, a possibilidade de fato construir uma carreira. A carreira e a remuneração docente no Brasil, ela tem conquistas, e essas conquistas a gente entende que ela é ainda muito precária, muito precária. É possível observar nos últimos anos algumas importantes conquistas, como, por exemplo, a lei do piso do final da primeira década do século XXI, né, de 2008, 2009, agora não estou lembrando exatamente o ano, a lei do piso. A própria política de fundos, né, a tornar o Fundeb a principal política de financiamento da educação no Brasil e de valorização do magistério, tornar o Fundeb permanente em 2020 também foi uma conquista, mas as conquistas elas são sempre muito frágeis, elas são insuficientes e frágeis para uma profissão que ainda merece muito mais cuidado do poder público para dar condições mínimas de trabalho e uma remuneração digna. Dessa forma, a carreira docente torna-se muito pouco atraente a jovens que poderiam trabalhar no magistério. O desinteresse na carreira de professor é um fenômeno que ultrapassa fronteiras. Podemos refletir com colegas brasileiros e chilenos, mas o fenômeno é cada vez mais internacional. Contou com o financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, através da chamada CNPq MCTI FNDCT número 40/2022, Pró-Humanidades,
Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Humanidades.